E hoje nós vamos ler um texto que é um dos meus livros favoritos da Bíblia. Porque esse texto, ele começa com guerra, mas ele termina com herança. Ele começa com ameaça, mas ele termina com descanso. Ele começa com inimigos cercando, mas ele termina com promessas de Deus se cumprindo. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, amém? Esse ano talvez começou com tantas coisas que você não tinha controle, mas eu quero declarar que esse ano também termina com promessas de Deus se cumprindo sobre a sua vida. E antes da gente virar a página, virar a folhinha, entrar num próximo ano, Deus quer alinhar o nosso coração, porque quem confia no Deus do amanhã não entra num novo ano dominado pelo medo. E essa é uma coisa que eu quero deixar para nós aqui nessa noite. Talvez existem muitas incertezas ainda à nossa volta do que virá pela frente. A gente tem muitas notícias do que vai vir, de economia, de imigração, de planejamentos, de tantas coisas que a gente está escutando à nossa volta, na sua vida pessoal, no seu trabalho. Quantas incertezas estão adiante de nós. Mas eu quero declarar, meu irmão, que esse tempo, esse final de ano, Deus vai batizar você com coragem para prosseguir. Coragem para prosseguir. Você é mais do que vitorioso no Senhor. E você vai viver as promessas e os milagres de Deus. Nós estamos profetizando que o ano de 2026 vai ser ano de viver milagres extraordinários. Então eu quero ministrar uma palavra intitulada Preparados para Viver Milagres. Nesse último domingo do ano, eu quero que a gente foque nisso. Nós vamos ler Josué no capítulo 11. Eu quero ler do versículo 4 até o versículo 9 e depois a gente vai pular para o versículo 23. Vamos lá? Josué, um dos meus livros favoritos, porque Josué tem tantos desafios pela frente, mas é o Senhor que vai levando ele para conquistar, mesmo a despeito das suas limitações. E é assim que Deus vai fazer conosco também. Josué capítulo 11, do versículo 4 até o versículo 9, e depois nós vamos ler o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor, você tem aí no telão os versículos, mas se você quiser acompanhe na sua Bíblia, no seu aplicativo, tem as notas aí que você recebeu ao entrar hoje, acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Deus: saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. E todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã a essa hora os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. E Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. E Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Agora o versículo 23. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo entre as suas tribos. E a terra teve descanso da guerra. Pai, fala conosco nessa noite, ministra sobre a nossa vida, flui sobre nós, ativa, Senhor, coisas que precisam ser ativadas dentro do nosso coração para vivermos os milagres que o Senhor tem para nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão, o texto aqui de Josué 11, só para que você entenda o que a gente está lendo, ele vai culminar já na conquista da terra que Deus tinha dado ao povo de Israel. Deus levantou um libertador chamado Moisés, tirou o povo do Egito, caminhou com eles pelo deserto. Moisés agora morreu. Então, quando Moisés morre, Deus levanta Josué no seu lugar e continua conduzindo Israel, que agora estava já peregrinando, mais de 40 anos. Eles agora pisam na terra que Deus daria a eles como uma promessa. Essa terra, ela estava totalmente tomada por um outro povo que morava nela. A promessa de Deus, ela não veio para um cenário de facilidades. Pelo contrário, as promessas de Deus vieram num cenário de desafios, de guerra, de esforço,
de coisas que nós precisamos nos posicionar. E aí, irmãos, esse povo entra nessa terra e eles vão ter que passar por várias situações para conquistar e chegar no capítulo 11, onde diz aqui que a nível de nação, aqui é a primeira vez que eles vão já constatar que Israel toma toda aquela terra para tomar por posse. Era agora deles. Claro que depois do capítulo 11, eles vão ter que enfrentar guerras locais. Cada tribo agora, para se estabelecer, ainda precisa dos seus ajustes. Mas é a primeira vez que a nação de Israel, que saiu do Egito, agora pode entrar na terra que Deus os deu, dizendo: essa terra é nossa. E o texto de Josué no capítulo 11 diz que quando essa guerra, a última guerra, foi vencida no capítulo 11, a terra experimentou paz. Houve então um novo ciclo que se estabeleceu, uma nova fase que se iniciou sobre o povo de Israel. E aí, irmãos, a gente precisa entender algo muito poderoso. Deus está liberando palavras sobre nós. Nesses últimos domingos, nesses últimos tempos que nós temos ministrado, nós temos falado sobre quem é o Senhor e as promessas que Ele tem liberado sobre a nossa vida. Não que Ele tenha que fazer aquilo que a gente acha que Ele tem que fazer, mas o Senhor já liberou coisas na sua palavra. Ele já deixou para nós garantias para a minha vida e para a sua vida, que eu e você precisamos tomar posse delas. Mas essas promessas, essas coisas que Deus já falou a nosso respeito, elas têm ali resistências, fortalezas, coisas que nós precisamos entender como agir, recebendo estratégias de Deus e nos posicionarmos para vencermos indo conquistando. O interessante é a gente perceber que antes da gente viver o milagre que Deus tem para nós, nós precisamos passar por alguns testes, como o povo de Israel. Nessa noite eu quero dar para você 4 chaves espirituais que nós vamos precisar ter para vivermos as promessas que Deus tem para a nossa vida. 4 chaves espirituais que, ao olhar para o ano de 2026, ao entender que Deus tem coisas ainda muito grandiosas para fazer na minha vida e através da minha vida, que Deus tem coisas grandiosas para fazer na minha casa, que Deus tem coisas grandiosas para realizar através do meu ministério, que Deus tem coisas grandiosas para fazer através dos meus filhos, dos sonhos que o Senhor me deu, do posicionamento que Ele me trouxe para esse lugar onde eu estou plantado. Para viver esses milagres, eu vou precisar dessas 4 chaves que vão me dar ali noção, vão me capacitar, vão me ensinar a guerrear e tomar posse dos milagres de Deus para a minha vida, amém? Para chegar em Josué 11, o povo de Israel teve que passar por algumas guerras, e eu quero fechar esse tempo nosso com esse alerta para nós. A vitória que a gente viu aqui, que Josué experimenta no capítulo 11, contra esse povo que parecia uma guerra já ganha pelo inimigo. Foi a última guerra e talvez uma das maiores, um exército gigantesco de várias nações que vieram contra Israel. E o Senhor diz a ele mais uma vez: não tenha medo, eu vou entregar eles nas mãos de vocês. Agora, uma coisa vocês têm que fazer, vocês têm que confiar em mim até o fim. Quando vocês chegarem lá, vocês vão precisar perseverar até o fim. E foi ali, vencendo aquela guerra que parecia uma montanha intransponível, que eles fecham esse ciclo. Mas esse ciclo não é fechado e fica por aí. E dali em diante, tudo ficou mil maravilhas. Não, foi o começo de algo que Deus estava fazendo. O capítulo 11 de Josué é o resultado de uma jornada que foi marcada por processos, por decisões, por batalhas específicas. Isso é tão importante, irmãos, porque quando a gente fala de milagres extraordinários que Deus vai fazer conosco em 2026, muita gente já pensa logo no resultado. A gente pode ficar deslumbrado com aquilo que Deus vai fazer, e Ele vai fazer mesmo. Mas Deus tem um caminho até chegar nesse milagre. E Ele está nos preparando para isso.
Note bem, antes de Israel possuir essa terra, Deus conduz eles a várias experiências que vão destravar o direito espiritual sobre o território que Deus tinha dado a eles. E é assim também, irmãos, que hoje a gente olha para essa história e o que a gente está lendo aqui não é só uma historinha que aconteceu lá no passado. São princípios que Deus está nos ensinando e nos munindo para a gente também ter direito espiritual sobre as promessas que Deus já liberou sobre nós. Então eu quero entregar essas 4 chaves espirituais que vão abrir um caminho para viver as promessas de Deus. Essas chaves, elas continuam abrindo as portas para você viver milagres da parte do Senhor. Milagres, irmãos, não acontecem por acaso. Não é você descansar. Você vai viver ano de 2026, vai ser ano dos milagres extraordinários. Amém. Vou deitar, botar o pé para cima, pegar um copo de suco de laranja, esperar Deus fazer. Não, milagre não acontece por acaso. Milagres são respostas a posicionamentos que nós precisamos ter. E se nós queremos entrar em 2026 para experimentar esses milagres, a gente precisa entender quais são os posicionamentos, quais são as chaves que Deus quer nos dar para abrir essas portas. Porque Deus ainda faz o extraordinário, amém, gente? Ele ainda faz com pessoas que são completamente os improváveis. Talvez alguém esteja aqui pensando, não, para mim não vai acontecer. Não se preocupa não, meu irmão, eu também penso assim, tem muita gente que pensa assim, mas o nosso Deus é maior do que nós, Ele vai fazer coisas extraordinárias. Então a gente vai olhar para essas batalhas não como guerras antigas, não como guerras que já passaram, mas a gente vai olhar aqui para algumas guerras que o povo de Israel teve que passar para chegar no capítulo 11. Do capítulo 1 até o capítulo 11, eu entendo aqui 4 guerras, 4 chaves, que são posicionamentos que a gente precisa ter. E esses são passos práticos para a gente entrar nesse território de promessa. Quantos estão dispostos a viver aquilo que o Senhor tem para você? Então segura aí, quando essa chave vier, você segura e guarda ela no seu coração. A primeira chave que eu quero entregar para você para viver os milagres de Deus para a sua vida no ano de 2026 é que você precisa usar a fé antes de usar a força. Fé antes de força. Diga comigo, fé antes da força. E onde que eu quero chegar aqui? Eu quero trazer a primeira grande guerra do povo de Israel. Ali que está no capítulo 6. Todos nós conhecemos essa história. Desde pequenininho a gente conta ela na escola dominical, que é a guerra do povo de Israel contra Jericó, não é? A gente canta sobre ela, vem com Josué lutar em Jericó. Vamos ver, se você foi na escola dominical, você sabe. Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Ninguém mais sabe, vai? Devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó. Ai, Wellington, essa aí é eu e você, hein? Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Wellington, eu chamo você da próxima. Wellington é que é bom nessas músicas aí de antigamente. Mas, irmãos, a luta de Israel contra Jericó ensina para a gente algo poderoso. É o primeiro teste, a primeira chave que a gente precisa guardar no nosso coração. Irmãos, o extraordinário começa quando a gente confia em Deus antes de confiar em nós mesmos. Se você vai viver milagres extraordinários em 2026, a primeira grande batalha que você tem que ter é deixar de confiar em si mesmo e pôr toda a sua confiança no Senhor. Deixar de depositar toda a tua confiança naquilo que você conquista, naquilo que você pode, na força do teu braço, e entender que se o Senhor não fizer, você não consegue fazer nada. A primeira grande batalha de Israel foi contra Jericó, uma cidade, irmãos, que era fortificada por uma muralha, que tinha por dimensão, por cima dessa muralha, podiam passar 2 carruagens. Era uma muralha intransponível, era uma cidade com poder bélico gigante. Agora chega um bando de gente que não sabe lutar,
que não tem nenhum treinamento de guerra, e eles se deparam com a cidade mais fortificada que havia, muralhas altas, impossível de ser vencida, recursos infindáveis que Israel nem sonhava em ter, Jericó tinha. E aqui está um detalhe importante. Quando Deus diz para Josué seguir com o povo para vencer Jericó, Deus não deu a Josué uma estratégia militar. Deus deu a Josué uma instrução espiritual. Porque, irmão, tem muita gente esperando receber de Deus estratégia humana, quando o Senhor quer fazer com você princípios espirituais, mudar o teu jeito de pensar, o teu jeito de agir, a tua maneira de falar, o teu pensamento por um todo, e alinhar você com aquilo que o céu está querendo fazer. Sabe, irmãos, a estratégia de Deus foi o quê? Olha, vocês vão reunir o povo, vão fazer o quê? Vocês vão marchar ao redor da cidade. Vocês vão marchar uma vez por dia, por 6 dias, e no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas, mas isso como? Marchando em volta dessa cidade, como, irmãos? Em silêncio. Vocês não vão falar nada, vocês não vão abrir a boca, vocês vão enfrentar todo tipo de acusação, as pessoas não vão entender, ninguém vai saber o que vocês estão fazendo, eles vão tentar tirar vocês do foco. Vocês não falem nada, quietinhos, uma vez por dia, por 6 dias, no 7º dia vocês vão dar 7 voltas em silêncio. No final desse 7º dia e dessa 7ª volta, vocês vão dar um grito, e esse grito é que vai derrubar essa muralha intransponível. Irmão, isso é coisa, só pode ser coisa de Deus, é ou não é, irmãos? É uma estratégia que não tem lógica. É uma coisa que faz você sair de todas as noções que você tem de resolver uma situação. Desafia você em qualquer paradigma daquilo que você já viu. Eu não sei se tem alguém aqui já entendendo o que o Senhor está dizendo, mas para viver milagres extraordinários em 2026, você vai precisar usar de fé e menos de força humana. Você vai precisar mais atender aquilo que Deus está falando com você. Você vai precisar ter os teus ouvidos atentos à voz do Senhor. Você vai calar mais e obedecer mais. Você vai se posicionar naquilo que Deus está falando, porque para viver milagres extraordinários, eu preciso de fé e não de força. Hebreus 11:30 diz lá, quando conta a história já na galeria da fé, diz para nós como que as muralhas de Jericó caíram. Diz lá, pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados por 7 dias. Não foi estratégia de guerra, foi por fé. Sabe, irmãos, humanamente falando não fazia sentido, mas espiritualmente falando revela como que Deus trabalha na nossa vida. Deus testa, irmãos, a nossa confiança. Talvez o ano de 2025 foram tantas coisas que Deus deixou você viver, foram tantas lutas que você passou, foram tantas estratégias que Deus diz, fica aqui e não sai, faz dessa maneira, e você foi obedecendo sem saber o que Deus está fazendo. Sabe o que Deus estava preparando? Deus estava preparando uma vitória sobre a tua vida pela obediência àquilo que você está vivendo. Deus testa a confiança antes de entregar qualquer território. Jericó não foi apenas uma cidade, irmãos, foi um teste de dependência. Deus estava ensinando algo essencial, logo no início da caminhada do povo de Israel em direção aos milagres de Deus. Antes de você lutar com força, aprenda a confiar com fé. Porque se Israel vencesse Jericó pela espada, por uma estratégia de guerra, por aquilo que eles fizessem com a força da sua mão, eles correriam um grande risco de achar que tudo a partir dali deveria ser conquistado pela força humana. Se eles conquistassem Jericó com o poder do braço, guerreando, indo na cidade, lutando a espada, fazendo o que tivessem que fazer, aquilo seria uma maneira deles pensar, a partir de agora só vai ser na minha... Se eu não fizer, não tem ninguém que faça por mim. Você já viu alguém falando isso? Não olha para ninguém agora. Só olha para frente, balança a cabeça, porque às vezes essa pessoa está do seu lado. A pessoa diz assim, não, se eu não trabalhar, não tem nada para fazer. Se eu não fizer, não tem ninguém por mim. Tem um valor nisso, tem um princípio nisso. Mas uma coisa, irmãos, é quando a gente usa isso exagerado.
E a gente começa a pensar que tudo na nossa vida, que a gente está sozinho, que se a gente não fizer, não tem ninguém que faça por mim. E a gente vai tirando o Senhor de canto, a gente vai deixando Ele de lado. Não, porque eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer, porque se eu abrir mão disso, alguém vem e passa na minha frente e faz a coisa, e acontece. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, quando você coloca prioridade, as primeiras coisas, nos primeiros lugares, quando você acerta as prioridades da sua vida, o Senhor guerreia as tuas guerras. O Senhor guerreia as tuas guerras. Esse é um princípio que a gente não pode abrir mão, irmãos. A gente chega aqui nesse país e a gente corre um grande risco de colocar o carro na frente dos bois. A gente corre um grande risco de começar a fazer as coisas na força do nosso braço, porque a gente está numa terra estrangeira, agora a gente não tem ninguém realmente. E ao se sentir sozinho, a gente acha que é só a gente. E aí a gente começa a guerrear as nossas guerras. E começa a abraçar o mundo com os nossos braços. E a gente começa a tirar as prioridades, os lugares de prioridade de Deus, a gente começa a dar para outras coisas. E a gente começa a deixar os princípios serem tomados por coisas que não têm valor. E de repente, irmãos, a gente começa a ver guerras na nossa frente, onde o inimigo vai vencendo e a gente só vai perdendo. Aí a gente passa, tem gente aqui, irmãos, que tem anos nessa terra e não conquistou tudo ainda que o Senhor tem para você. Sabe por quê? Porque a gente esquece de colocar Deus no lugar que Ele precisa estar. E aí, irmãos, Deus deixa claro para Israel, e hoje Ele está trazendo esse princípio para a minha vida e para a sua vida. O princípio está lá em Zacarias, no capítulo 4, versículo 6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos falar isso juntos? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu te dar aqui algo que o Senhor está falando para alguém aqui nessa noite. Deus não remove os obstáculos primeiro. Ele constrói em você confiança. Primeiro Ele constrói confiança. A gente tem orado, Deus remove esses obstáculos. Senhor, abre essas situações. Sabe o que Deus está fazendo? Deus não remove obstáculos primeiro. Primeiro Deus constrói em nós confiança. Quando Ele dá as pequenas instruções que a gente precisa confiar nele. A gente chega aqui em Josué no capítulo 11, quando a gente leu, e talvez Israel aqui está enfrentando o maior exército que ele tinha visto até então. Muitos reis, muitos soldados, muitos cavalos de guerra, muitas coisas. A guerra era tremenda no capítulo 11. Mas agora o povo não treme. Agora no capítulo 11, quando Deus diz assim, não temas, amanhã eu entrego ele nas mãos de vocês. O que eles fazem? Eles vão para a guerra, sabe por quê? Porque eles aprenderam lá atrás em Jericó, que quem confia em Deus não depende da força humana. E é por isso, irmãos, que Deus pode dizer lá em Josué no capítulo 11, no versículo 6, não tenha medo deles. Hoje eu entendo que esse é um decreto espiritual sobre a vida de muitas pessoas. O que o Senhor está fazendo com você e o que Ele fez nesse ano de 2025 é trabalhar na tua vida para que o medo fosse removido de você, porque é o Senhor quem guerreia as tuas guerras. Quem aprende a confiar em Deus no começo, não entra em pânico no final, meu irmão. E para muitos o próximo ano já começa com muralhas intransponíveis, muralhas visíveis, são desafios financeiros, são decisões familiares que você tem que tomar, são processos que você vai ter que decidir, ou você vai, ou você para, ou você casa ou compra uma bicicleta, ou você paga o aluguel ou compra passagem para o Brasil. Tem coisa, irmão, que às vezes a gente está vivendo aqui hoje, questões emocionais, incertezas sobre o futuro, que nós estamos aqui vivendo uma luta atrás da outra, e a nossa reação natural é tentar resolver tudo com a nossa força, é sair acionando todo mundo que a gente sabe, é fazer o que alguém nos ensinou, o que eu vi na internet, o Instagram que disse isso, o consultor que me disse aquilo, o influencer que está dizendo aquela outra coisa. Mas Deus nos chama a inverter a ordem. Nesse finalzinho ainda do ano, o Senhor está te chamando e está dizendo, confia em mim de todo o teu coração. Provérbios 3, 5, 6 diz, confie no Senhor de todo o coração. Não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. O que isso significa na prática, pastor? Significa algo poderoso. Você precisa orar antes de agir. Você precisa obedecer, mesmo quando ninguém vai entender o que você está falando. Quando você compartilhar, por isso que às vezes as estratégias de Deus requerem de nós silêncio.
Porque o que a gente está fazendo é obedecendo o Senhor. E obedecer o Senhor às vezes não faz sentido, mas você precisa andar em fé. Porque toda vez que você anda em fé, o Senhor te respalda. Fé, meu irmão, não é ausência de luta, é decisão de confiar antes de ver. E eu quero declarar no nome de Jesus que em 2026, a gente vai entrar no ano de 2026 não confiando na nossa força, mas na fidelidade do Deus que já derrubou muralhas antes, Ele vai derrubar agora. Se Deus foi fiel no começo, Ele vai ser até o final da promessa. Aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la. Então é fé antes da força. Diga comigo, fé antes da força. Seja um agente de Deus agora. Olha no olho da pessoa que está sentada perto de você, como um profeta de Deus, assim: o Senhor está te chamando para viver por fé e não por força. Fé e não força. As portas já fecharam, parece que ninguém está do teu lado, parece que os contatos que você tinha acabaram, parece que as coisas não estão indo do teu jeito. Meu irmão, entenda o seguinte: é fé antes de força. Para de guerrear as lutas que Deus não chamou você para guerrear. Confia no Senhor, porque muralhas vão cair por terra. Em nome de Jesus. Depois que Jericó caiu, Israel aprendeu que fé não elimina algo que a gente precisa entender como uma segunda chave. As muralhas, elas caem. O meu posicionamento de fé me leva a viver aquilo que o Senhor está fazendo. E deixa eu dizer uma coisa ainda nesse ponto. Uma das grandes guerras que você vai sofrer durante toda a sua caminhada com Deus é o inimigo tentando roubar de você a palavra de fé da sua boca. Porque se ele roubou a palavra de fé da sua boca, ele roubou tudo de você. Se ele roubar a palavra de fé da sua boca, ele roubou toda a sua vida. Toda a unção que está sobre você, a força de Deus, o dínamo de Deus para conquistar, está na tua linguagem de fé. E eu não estou dizendo aqui para você ser um crente bitolado, lunático, que fica, não, você é baseado na palavra de Deus, cheio da palavra de Deus. Nós estamos falando aqui de promessas que o Senhor já liberou sobre a nossa vida. Não estamos falando aqui de história da carochinha não, meu irmão, é coisa que o Senhor já liberou. E aí ou você dá a mão para o Senhor e diz: eu confio nas tuas promessas, eu vou caminhar nessa direção. Ou você dá a mão para o inimigo e diz assim: é mesmo, ó a vida, ó o céu, ó azar, não vai dar nada, isso aqui está muito ruim. Presta atenção, meu irmão, esse é o ano de você virar algo poderoso. Estava conversando anteontem com uma pessoa, e ela estava dizendo: que isso aqui é muito ruim. Começou a chorar: isso aqui é muito ruim, essa terra não vai ser boa. Isso aqui eu vou fazer, vai acontecer, e está muito triste, está muito ruim. Eu deixei ela falar, aí eu botei a mão no ombro dele, falei assim: meu irmão, é uma desgraça mesmo. Coisa ruim, terrível. Meu irmão, realmente, você não vai vencer. Você não vai. Olha, eu fico com pena de você, porque vai ser só coisa ruim na sua vida. O negócio está muito feio mesmo. Ele começou a regalar um olho assim, desse tamanho. Aí depois que eu já tinha falado muita coisa para ele, eu falei: rapaz, é muito ruim mesmo, vai acabar com tudo, vai ser terrível. Ele olhou assim para mim e falou: você está repreendido, pastor. Eu falei: agora! Aí! Está aí! Você está me repreendendo? Eu falei para ele: você está me repreendendo? Eu fiquei desde o início tentando te repreender, você não quis ouvir. Agora concorda junto comigo, está repreendida essa palavra. Essa luta que você está passando é luta mesmo, é dor, é choro, mas isso, meu irmão, está te fazendo forte. Você não está vendo aí a tua família se aproximando, você não está vendo o teu joelho se dobrando diante do Senhor, você não está vendo a tua vida quebrantada, o tanto que você está buscando a Deus. Era isso que Deus queria, meu irmão. Eu falei: preciso mudar o meu jeito de falar. Mas às vezes a gente não percebe que a gente está achando que o nosso joguinho de falar algo para o céu, está muito ruim, como se Deus olhasse e falasse: tadinho, né? Olha que pena, eu vou lá ajudar ele, pobrezinho. Deus não se compadece das nossas lágrimas. Deixa eu ser sincero com você, tem gente que não está pronto para ouvir essas verdades, né? Chorai, Senhor. Deus não compadece das suas lágrimas. Deus anda segundo aquilo que você concorda com Ele, segundo princípios da palavra. Deus não precisa ter pena de você, sabe por quê? Porque Ele já te fez mais do que vitorioso. Eu lembro de uma época
que eu comecei a orar. Eu não sei nem porque que eu estou me estendendo, já era para ter passado, mas eu vou continuar aqui. Eu lembro de uma época que eu estava orando para Deus e eu queria que uma situação mudasse. Mas eu queria que a situação mudasse. Deus já falou, vai e prossegue. E aí, nada mudava. E eu comecei a fazer birra com Deus. E pode me olhar com esse olho de espiritual que você está me olhando agora, que eu faço isso. Já fiz, já me arrependi, já me acertei. Mas eu fazia birra com Deus. Eu ficava chorando. Oh, Senhor, olha isso, Senhor e Deus. O Senhor não fala nada, Deus, sobre essa situação. E aí eu fiquei orando, irmãos, um bom tempo sobre aquela situação. Deus não falava nada. Até um dia que eu não resisti. Eu estava sozinho na igreja. Eu vim para o altar e eu comecei a chorar. Senhor, gritando, igual um bobo. Senhor, o Senhor não me ouve. Olha o que está acontecendo. E aí quando eu parei, irmão, do meu chilique santo, porque tem um chilique santo de vez em quando, né? Que a gente tem. Aí eu senti aquela brisa suave. Só os espirituais vão entender o que eu estou dizendo, né? Aí veio aquela brisa suave. E eu senti o Espírito Santo dizendo para mim. Algo está dizendo, você está chorando por quê? Você está me pedindo para falar? Eu já falei lá atrás e eu não repito o que eu já falei. Eu já disse para você. Agora você precisa agir naquilo que eu falei para você lá atrás. Isso é fé, irmãos. É pegar aquela palavra que Deus já falou para a gente lá atrás. Porque tem coisas que Deus ainda não falou outra coisa na sua vida, não te deu outra direção, porque você ainda não cumpriu aquilo que o Senhor falou lá atrás. Se voltar e lembrar daquilo que o Senhor falou. Pegar de onde você parou, de onde você deixou de crer em Deus, de onde você deixou de fazer as coisas baseado naquilo que você confiava no Senhor, você começou a fazer confiado em si próprio. E aí que entra o segundo ponto para a minha vida e para a sua vida. Israel entendeu que agora Jericó era um grande teste, eles precisavam avançar, mas agora precisava de uma segunda chave. A segunda chave era ajustes antes do avanço. Diga comigo, ajuste antes do avanço. Israel vence Jericó, e Deus tinha dito algo, quando vocês entrarem em Jericó, vocês não peguem nada de lá, extermina com tudo, acaba com tudo, nada daquele lugar presta, eu vou ser o sustento de vocês, eu vou ser tudo para vocês só vão livrar uma família dessa cidade, que é a família que ajudou, o resto precisa ser tudo queimado. Mas aí teve um homem chamado Acã. Acã viu uma barra de ouro, uma capa, viu 200 gramas de prata, e ele disse assim, eu não posso desperdiçar isso, vai que lá na frente as coisas não acontecem do meu jeito, do jeito que as coisas estão acontecendo aqui, eu tenho que garantir o meu. Então Acã pega aquilo e leva para a sua tenda, cava um buraco, esconde aquilo. Israel vai agora, e começa o texto em Josué no capítulo 7, começa de uma forma muito interessante, porque diz assim que Israel pecou contra o Senhor. Sabe, é interessante a gente perceber isso, que depois da grande vitória que Deus tinha dado a Israel em Jericó, enfrentar a próxima cidade, enfrentar a cidade de Ai, era muito simples, porque a cidade de Ai era pequenininha. Próxima batalha que eles teriam que lutar era contra uma cidade minúscula. Eles agora estavam no auge de dizer, o Senhor é por nós, Senhor agora a gente está com o Senhor do nosso lado, ninguém abate a gente. Eles foram vigiar lá a cidade de Ai, viram que era pequeno, só dispensaram alguns 1000 homens ali para poder lutar contra aquela cidade. Disse, essa próxima guerra aqui é fácil, isso aqui vai dar para a gente vencer aqui, ó, todo mundo, nem precisa todo mundo lutar não, vai só um povo e vocês lutem. E quando eles foram para lutar com Ai deu uma coça neles. Aquela cidade pequenininha veio contra eles, botou eles para correr, eles voltaram desistidos, humilhados. E eles agora enxergam nesse pequeno desafio uma grande resistência. A expectativa era de uma vitória muito fácil, mas o resultado da próxima luta depois de Jericó foi de derrota, foi de confusão e de morte. O choque para eles não foi um choque militar, foi um choque espiritual, porque o capítulo 7 começa dizendo, Israel pecou contra o Senhor. Acã tinha feito, Acã era um homem só, mas quando Deus olhou, não viu o pecado de Acã. Quando Deus olhou, viu o pecado da nação inteira, dizendo, me desobedeceram. Não levaram em consideração o que eu tinha dito para eles fazerem.
Eu tinha dito para exterminar tudo, para não confiar em nada daquela cidade, para acabar com tudo. Mas Acã pegou e trouxe e escondeu. E agora, irmãos, o pecado, que era pecado individual, porque era só Acã que tinha feito isso, se tornou em algo que foi transferido para a nação toda. Entenda isso, o pecado individual sempre afeta conquistas coletivas. Tem coisas que acontecem na nossa vida, e para entrar em 2026, entenda isso, meu irmão. Deus quer que você passe por ajustes antes de você avançar. Porque tem coisas que na sua vida, você toma um posicionamento que vai atingir a sua família, a sua casa, as pessoas à sua volta, quem ainda está andando junto com você. Coisas terríveis. Deus não ignora o pecado por conta de vitórias anteriores. Ele não olha para você e dá, esse meu filho já fez tanta coisa boa no passado, agora está aqui, deixa passar. Não, Deus não brinca com o pecado. E nós também não podemos brincar com o pecado. O maior inimigo nem sempre está lá do lado de fora, não é o diabo que está tentando pegar você, não. Israel perde a batalha, não consegue avançar para o próximo desafio, não é porque Ai era forte, não porque os inimigos eram poderosos, mas porque algo estava fora do lugar dentro do acampamento. Josué, no capítulo 7, versículo 12, diz assim, Deus dizendo para Josué, Josué chora diante de Deus e diz, o Senhor tirou a gente, trouxe a gente para cá, agora para humilhar a gente aqui. E Deus diz para Josué assim, no capítulo 7, versículo 12, não vou poder estar com vocês, enquanto não eliminar o que foi consagrado à destruição. Deus está dizendo, tem algo aí dentro que me impede de caminhar com vocês. Deus não se afasta, irmãos, por falta de poder, porque a gente não tem aptidão ou sabedoria para fazer algo. Ele se afasta. O Senhor, Ele não consegue compactuar com a nossa vida quando a gente está vivendo dentro do pecado. E aqui eu quero trazer uma clareza muito séria para a gente entender, porque a gente não está falando aqui de legalismo. Vocês conhecem muito bem a nossa igreja, vocês sabem muito bem aquilo que a gente tem falado. Nós não somos nada legalistas. Mas uma coisa, irmãos, a gente não pode brincar, são com os princípios da palavra de Deus. Porque tem pecado, irmãos, que é acidente. Enquanto a gente estiver aqui, são pecados que a gente vai fazer e a gente vai errar mesmo, e a gente é santo, que está lutando contra o pecado, e a gente precisa se posicionar. Outra coisa é a gente saber o errado, viver no errado e não se arrepender pelo errado. E assim, querer que Deus venha e jogue por cima umas bênçãos para a gente poder viver dentro daquilo que a gente construiu. Quando o Senhor fala algo sobre nós, antes da gente avançar para o ano de 2026, esse domingo talvez seja um domingo para você colocar a mão na consciência e dizer, tem alguma coisa na minha vida que eu preciso ajustar com Deus? Tem alguma coisa na minha vida, no meu casamento, na minha casa, no meu falar, no meu agir, no meu pensar, na minha vida? Essa é uma dinâmica muito boa para a gente ter no final do ano. Não é só olhar para frente e dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É olhar e dizer assim, tem alguma coisa que impede que Deus vá comigo para esse próximo ano? Tem alguma coisa que está acontecendo que afasta o poder de Deus de se aperfeiçoar na minha fraqueza? Sabe, irmãos, quando há falta de santidade, há uma falta de poder de Deus agindo. E olha, deixa eu dizer uma coisa, ainda vou ser mais profundo aqui no que eu estou dizendo, porque às vezes a gente não entende que existem ainda pessoas, por exemplo, uma pessoa, poxa pastor, até aquela pessoa que estava tudo errada, foi lá, orou e Deus ouviu. Ou então aquele pastor que fez uma coisa errada, porque agora tem várias coisas que acontecem, a pessoa fala, poxa, mas era uma bênção, orava, fazia. Irmãos, quando Deus usa alguém, quando Deus usa até a sua vida também, te dá a oportunidade de fazer algum, de cooperar junto com Ele, é a graça de Deus se manifestando. A graça de Deus, Deus não vai deixar de abençoar um outro porque eu estou errado. Deus pode usar até a minha vida eu estando errado. Por quê? Porque a graça de Deus, Ele está mostrando para mim um caminho para voltar para Ele. Não é Deus respaldando a minha vida. Não é Deus dizendo, continua errado e eu vou te usar assim mesmo. Não, ainda é a graça de Deus, é a porta da graça dizendo assim, olha, tem um nível de comunhão aqui que eu quero ter com você. Se você voltar para mim, isso aqui está aberto. Você não pode perder isso aqui. O que está acontecendo é você precisa voltar para mim, não é Deus respaldando alguém, é Deus dando a oportunidade para a gente voltar e queimar de amor por Ele. É a graça de Deus. Sabe, irmãos, Isaías 59, 2 diz, pois são os pecados de vocês
que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Não é que Deus não possa agir. Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas Deus não negocia a sua presença. Santidade, irmãos, não é moralismo. Santidade é sobrevivência espiritual. Para a gente andar em 2026, a gente vai precisar andar com uma vida pautada no Senhor, por amor a Ele. Não é uma listinha de regras que a gente vai cumprir. Não faço isso, não faço aquilo. Por medo, porque se eu fizer, o Senhor tira a mão. Não, o Senhor te ama muito. Ele sabe que você já vai errar mesmo. Ele sabe que enquanto você estiver aqui, você está ali talvez fadado a limitações. Mas Ele está dizendo para nós, irmãos, que a gente precisa viver nele, mergulhado nele. Muita gente associa a santidade a regras, mas a Bíblia associa a santidades à vida, à proteção, a avanço. Sabe, tem muita gente que tem medo de santidade, porque diz assim, não, se eu fizer tal coisa, se eu for muito santo, não dá para ser tão santo assim, né? Porque senão eu fecho portas, eu vou perder algumas coisas. Mas a Bíblia fala exatamente ao contrário. Quem não ajusta a sua vida, perde muito mais. Talvez, aparentemente, agora, não perdeu nada. Mas isso não quer dizer que lá na frente tem uma perda gigantesca. Não foi assim desde o início? Quando Eva come então do fruto proibido, a serpente consegue enganá-los e eles pensavam que se eu morder, eu caio duro, morro aqui agora, deixo de viver. Ela comeu e deixou de viver? Não, mas começou um processo de morte e separação eterna. O que para ela parecia que não deu nada naquela hora, trouxe consequências lá na frente. Irmãos, não brinque com o pecado. Não brinque com quebras de princípios. Porque, não estou vendo nada agora, não está acontecendo nada agora. São coisas muito sérias. Sabe, irmãos, a Bíblia diz lá em Provérbios 18:10, o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Hebreus 12:14 diz assim, olha, sem santidade ninguém vai ver o Senhor. 1 Pedro 1,16 diz, sede santos porque eu sou santo. Santidade, irmãos, não faz a gente melhor do que os outros. Santidade não é andar com um roupão branco pela rua, dizendo, eis que te digo, aleluia, glória a Deus. Isso não é santidade. Santidade não faz você melhor do que ninguém. Só mantém você apto para aquilo que Deus quer fazer. O pecado que você tolera hoje pode ser o limite da sua conquista de amanhã. As coisas que você tem tolerado hoje pode limitar você de dar passos em direção ao que o Senhor tem para a sua vida. Se a gente for honesto, irmãos, ainda acontece em muitos lugares. Pecados que são escondidos, compromissos que são rasos, são só aparentes, é só fachada, ninguém sabe exatamente, mas lá dentro do seu coração, só você e Deus sabe. Justificativas espirituais para desobediência. Eu faço isso porque, eu não consigo porque... Áreas que ninguém vê, mas Deus vê. E 2 Coríntios 13:5 diz, examinai o homem a si mesmo. Tem que ninguém ficar apontando o dedo para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu como seu pastor, eu não sou polícia da fé. Não sou. Tem gente que quando o pastor chega, né? Está tudo certinho, glória a Deus, aleluia, pastor, amém, glória a Jesus. Você pode fazer o que você quiser. Eu falo isso para todo mundo. Olha, meu compromisso espiritual se chama Júlia e Vitor, esses são, e a Aline, é a minha casa, ali é meu compromisso espiritual. Eu não sou pai de ninguém, ainda que a gente caminhe num relacionamento de paternidade espiritual. Eu não sou pai de ninguém, eu não sou polícia de nada, eu só estou aqui, irmãos, apontando um caminho. Quem quiser, vamos junto, que essa direção é boa. E aí ninguém precisa ficar apontando para você, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. E eu preciso desse Espírito Santo, porque quando eu também estiver andando fora, eu quero que alguém chegue para mim e diga para mim, está andando fora, dá uma ajustada aí. Porque senão, irmãos, a gente perde o ritmo das coisas. Sabe, irmãos, é restauração, ela só vem, a restauração, o ajuste para avançar só vem quando há arrependimento. Porque o arrependimento é a arma que Deus nos deu, que libera um avanço sobre a nossa vida. Deus nunca expõe nada para destruir a gente, Ele sempre expõe para restaurar e liberar avanço sobre a tua vida. Provérbios 28:13 diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia.
Quando o ajuste foi feito lá em Israel, quando eles chegam e pegam Acã e vê o que ele tinha feito e acerta as coisas, a vitória começa a vir. Ai, agora é conquistada. Eles saem para a guerra novamente no capítulo 8 e Ai é dominada. E aí em Josué capítulo 8, versículo 1, Deus, depois do arrependimento, ele libera o que Deus sempre falava com Josué. Josué, não tenha medo. Não tenha medo. Agora você não precisa ser dominado pelo medo. Agora eu estou com você. Sabe, depois do arrependimento, Deus não humilha, Ele reanima, Ele reposiciona, Ele envia de novo. A santidade, irmãos, não trava o milagre, a santidade sustenta. Sabe, antes de pedir para 2026 portas abertas, milagres financeiros, cura emocional, avanço espiritual, Deus está chamando a gente para perguntar algo muito justo. Ele está chamando para fazer a seguinte pergunta: o que precisa ser ajustado? O que precisa ser abandonado? E não caia nesse engano de pensar que você vai ajustar coisas e não vai perder talvez pessoas e coisas também. Porque a gente acha assim, não, eu estou fazendo para Deus, eu não posso sofrer. Não, meu irmão, a Bíblia diz que se a gente não sofrer por causa dele, não vale. Tem coisa que você vai ter que sofrer mesmo. Tem coisa que você vai pagar um preço. Você está entendendo? Esse é o evangelho que a gente está vivendo, de que não, a vitória vai vir, o milagre vai vir, vai dar tudo certo. Não, tem coisas que você se posiciona, você vai perder coisas e você vai perder pessoas. Mas quem você prefere perder? O que é mais valioso para você? Porque tem gente, relacionamentos que você vai ter que evitar, lugares que você vai ter que deixar de ir, pessoas que você vai ter que deixar de conviver, coisas que você vai deixar de ganhar, oportunidades que não vão vir. Mas lá na frente, quem guerreia as tuas guerras é o Senhor. Mais vale chegar naquele grande e eterno dia e ouvir da boca de Deus: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra para desfrutar do muito. A gente precisa ter isso válido dentro do nosso coração. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14, vamos ler isso junto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aleluia! Diga comigo assim: eu vou entrar em 2026 limpo, alinhado e posicionado. Onde houver ajuste, vai ter muito avanço. Diga assim: onde houver arrependimento, vai ter muito milagre. Milagres extraordinários. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Mesmo alinhado, a gente ainda precisa aprender um outro processo que o povo de Israel passou. Terceira chave que eu quero dar para vocês, está caminhando para o final. O pastor faz assim, 10 vezes ele fala caminhando para o final, mas vai. Caminhando para o final, próxima guerra que eles vão passar. Agora não foi uma guerra contra ninguém, foi uma decisão que eles tomaram errada, irmãos. Eles vencem Jericó, eles vencem Ai agora, porque eles tinham perdido a primeira batalha, voltam a guerrear e agora vencem no capítulo 8. E quando chega no capítulo 9, a gente precisa da terceira chave, que é discernimento antes da decisão. Vou passar bem rapidinho por esse ponto aqui, porque isso aqui é uma chave que você vai precisar guardar no seu coração para esse ano de 2026. Eu sinto que Deus está entregando isso especificamente para algumas pessoas aqui, porque você vai ser oferecido, vai chegar nas suas mãos muitas coisas que você vai ter que discernir, entender e decidir. E o Senhor precisa te dar espírito de discernimento. E eu oro sobre a sua vida que em 2026 você seja tomado por discernimento espiritual. Porque nem toda porta aberta é direção de Deus. Escuta aqui, irmãos. Escuta aqui, só tem nós dois aqui nessa sala agora. Eu estou falando só eu e você aqui. Nem toda porta aberta, glória a Deus, não conta testemunho não, porque é um testemunho. Nem toda porta aberta é uma direção de Deus. Decisões erradas criam guerras desnecessárias. Você está me ouvindo? Quem está me ouvindo aí? Decisões erradas que criam guerras desnecessárias. O que aconteceu aqui? Decisão, discernimento antes da decisão, a terceira chave para nós. O que acontece? Quando eles estão lá no auge da guerra, no auge de vencer tudo, quando a fama deles tinha corrido por todo lugar, veio um povo chamado Gibeonitas. Os Gibeonitas vêm para próximo deles. Era um povo menor, que tinha se enfiado num problema.
E agora precisava de ajuda. Mas o povo de Israel não ia fazer aliança com eles, porque eles tinham nada para oferecer. Então o que eles fazem? Eles fazem um esquema. Eles mandam uma comitiva e conversar com o povo de Israel. Botam umas mulas cansadas, uma sacola tudo rasgado, umas pessoas com roupa rasgada, com pão bolorento, com as coisas já tudo vindo, e vem com aquela cara de misericórdia, chegando para perto deles, e eles disseram: olha, a gente vem de um caminho muito longe, nós somos um povo de uma terra muito distante, a gente não dá para trabalhar aqui para vocês, não, a gente fica sendo seus servos, seus escravos aqui, só faz uma aliança com a gente, com o nosso povo, deixa a gente ser povo de vocês também, a gente sabe como Deus de vocês é poderoso, a gente sabe das notícias que correram, a gente só veio aqui para trabalhar para vocês. E aí a Bíblia diz, no capítulo 9, que eles tomaram uma decisão sem consultar o Senhor. Porque, irmãos, às vezes no auge das coisas, é muito fácil a gente tomar decisão sem consultar o Senhor. Hello? Hello, 2026 está chegando aí, meu irmão. E tem muita porta que vai estar na tua frente. E você precisa ter essa chave para entender que, se você não tiver discernimento, você entra em guerras desnecessárias. O que aconteceu? Quando eles fizeram aliança, falaram: não, tá bom, tadinhos, pobrezinho, vamos acolher eles aqui. Aí o povo que veio para lutar contra eles apareceu, nós viemos para matar eles. Eles falaram: não, agora nós não somos só mais um, agora nós temos o povo junto com a gente, você fez aliança com a gente, agora você vai ter que guerrear a nossa guerra. Você vai ter que gastar tempo, você vai ter que gastar recursos, você vai ter que gastar tudo que você tem aqui, teu povo, para guerrear uma guerra que agora você assumiu uma aliança. Esse povo enganou Israel. E aí, irmãos, lá no capítulo 9, versículo 14, diz que os israelitas examinaram as provas que os gibeonitas trouxeram, mas não consultaram a Deus. Eles analisaram, mas não oraram, não buscaram a voz de Deus. Sabe, irmãos, discernimento espiritual não é inteligência, porque tem muita gente inteligente que toma decisões erradas. Se inteligência fosse suficiente, tinha muita gente aí avançando. Discernimento espiritual é mais poderoso do que inteligência. Eu já vi gente que não tem estudo de nada, mas te dá um conselho certeiro. E eu já vi gente com estudo de tudo que você pensar, não estou desvalorizando nenhum nem outro. Porque ser estudado é muito bom também. Eu estudei, eu me formei, eu fiz tudo que eu pude fazer, ainda estou estudando até hoje. E eu acho que estudo liberta a gente, aprimora, faz a gente avançar. Mas inteligência humana não se compara com revelação e discernimento divino. Os dois se completam. Se andar juntos, é uma bomba, é uma arma poderosíssima. Sabe, irmãos, discernir de Deus é ter dependência dEle. Deixa eu dizer uma coisa para você: boa intenção sem oração pode gerar alianças erradas sobre a sua vida. E sabe, a maior armadilha aqui dos gibeonitas não foi o ataque, foi fazer com que eles agissem com pressa. E aí, irmãos, isso traz algo muito poderoso. Eu já falei isso aqui muitas vezes nesse ano de 2025. Se o inimigo não conseguir te parar, o que ele vai fazer com você? Ele vai te apressar. Porque na pressa você vai tomar decisões que você não precisava ter. Tem que tomar agora, vamos lá, tem que tomar agora, é a última chance, é agora. E aí a gente, na hora da pressa, a gente perde discernimento e a gente faz tudo, bota as mãos pelos pés, faz tudo errado. Alianças erradas geram batalhas erradas. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele conduz à morte. Sabe, irmãos, algumas batalhas que a gente enfrenta na nossa vida não vêm do inferno, não. Vêm de decisões que a gente teve, que a gente não consultou a Deus. Tem gente aqui vivendo o ano de 2025 com batalhas que você chega no final desse ano dizendo: meu Deus, quanta batalha. Sabe por quê? Porque tomou a decisão errada. Andou em julgo desigual com aquilo que não podia ter andado. Atraiu coisa para você que o Senhor nunca disse para você carregar. Lá em 2 Coríntios 6,14 diz que a gente não pode se prender a julgo desigual. E isso vale, irmãos, não é só para casamento, não. Isso não vale só para quando está namorando. Não namora gente que não é crente. Não, julgo desigual fala de relacionamento, fala de negócio, fala de parceria, fala de comprometimentos espirituais. A gente compra a briga de alguém sem perguntar ao Senhor. Uma decisão errada pode custar anos de batalha. Discernimento de Deus protege você e protege o seu futuro. Santidade protege o seu coração. Discernimento protege o seu destino. Provérbios 22, 3 diz: o prudente vê o perigo e se esconde. O prudente vê o perigo
e logo se esconde. Deus, Ele não quer livrar somente a nossa vida do pecado. Ele quer livrar a nossa vida das coisas que nos roubam tempo, das coisas que nos roubam energia, das coisas que nos roubam propósito. Discernimento, irmãos, não te impede de avançar. Ele te impede de se perder. Sabe, irmãos, antes de decidir em 2026, o Senhor está chamando você para aumentar o nível de oração. Nós temos falado isso aqui, não temos? Nosso maior foco no ano de 2025 foi aumentar o nosso nível de oração. Nós chamamos a igreja para oração, para buscar o Senhor, para gastar o tempo na regra 20-20, 20 minutos de palavra, 20 minutos de oração, todo dia, regra 20-20. Você precisa ter uma visão 20-20, você precisa estar nítido daquilo que o Senhor está falando, e você só vai andar nisso se você andar na palavra e na comunhão com Deus. Nós fizemos várias coisas, por quê? Porque a gente precisa orar antes de responder, consultar a Deus antes de assinar qualquer papel, esperar antes de se comprometer. Nada é desesperador o suficiente. Se não se resolveu até agora, tenha cuidado, converse, busque conselho, ore, sinta paz no seu coração. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente, é de graça. Não precisa pagar curso, não precisa ir nada em nenhum lugar, fazer formação de nada, só pedir ao Senhor. E aí as perguntas que a gente precisa fazer: isso glorifica a Deus? Isso fortalece a minha fé? Isso protege o meu chamado? O que eu estou fazendo agora me aproxima do meu propósito? Levanta a sua mão para o céu e diga comigo assim: em 2026, eu vou entrar com discernimento e não com pressa. Porque onde houver oração, vai ter direção. Onde houver consulta ao Senhor, vai ter proteção e avanço em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Nós vamos terminar, pode vir aqui me ajudar o pessoal. Quarta chave para a gente terminar, irmãos. Eu quero orar pela sua vida. Onde nós vamos orar? Nós vamos fazer uma oração de guerra hoje. Nós estamos aprendendo sobre essas guerras. Nós vamos começar, findar o ano de 2025, começar já a olhar para o ano de 2026 com oração de guerra. Sabe por quê? Tudo aquilo que está tentando te rodear para fazer você parar, para fazer você se perder, para fazer você estancar naquilo que o Senhor está fazendo, vai cair por terra no nome de Jesus. Quarta chave que eu tenho para você é perseverança antes da posse. Perseverança. E a gente chega aqui, ó. O povo de Israel teve fé, santidade, discernimento, foram aprendendo. Talvez no ano de 2025, volta lá. Vê se o Senhor não tentou chamar você para esses princípios também. Aplica isso na sua vida aí, nos problemas que você está enfrentando. Vê se o Senhor não estava fazendo você aumentar o seu nível de fé. Vê se Ele não estava chamando você para viver mais santo, mais separado para Ele, mais exclusivo para o Senhor. Vê se Deus não estava chamando você para ouvir a voz dEle mais do que a voz dos homens, confiar nas direções dEle mais do que propostas humanas. Mas mesmo com isso tudo havia uma chave final: perseverança, que é a perseverança que nos mantém. No capítulo 11 aqui, quando a gente chega nesse capítulo, o texto dá a sensação de conclusão, não é? Assim Josué conquistou a terra, versículo 3 que a gente leu. Então a terra teve descanso. Foi lindo, maravilhoso, mas não foi isso. A gente precisa ler esse texto com maturidade espiritual. A conquista aqui em Josué 11, que a terra agora teve descanso, foi uma conquista nacional, não foi uma conquista individual. A promessa foi estabelecida, mas agora cada tribo tinha que possuir a sua parte. A nação toda entrou e agora cada um tinha que ver a sua vida. As guerras não acabaram, agora elas mudam de nível. E sabe, irmão, os milagres extraordinários que nós vamos viver, não significa para nós ausência de batalhas. Milagres agora significam que o que você está lutando tem base numa promessa que já se cumpriu. Você pega aqui esses princípios e você guerreia com o inimigo da tua alma, com os demônios que se sentem dono dessas promessas que o Senhor liberou sobre a tua vida, com as fortalezas que se levantam para resistir, e você diz: não, agora eu tenho armas para lutar contra todas essas coisas. Deus não prometeu a Israel uma terra sem conflito, mas uma terra onde eles não lutariam sozinhos. Josué 10:14 diz: o Senhor pelejava por Israel. Levanta a tua mão e diz assim: o Senhor peleja, batalha, luta, guerreia. Fala o teu nome pela vida do Vinícius. Fala o teu nome.
Segura a mão da tua família. Você está perto da tua família? Segura da tua família. Diz assim: o Senhor batalha, peleja, guerreia pela vida da minha família. Eu não estou sozinho. Sabe, irmãos, isso vai redefinir tudo, como a gente vai viver os milagres de Deus. Milagre não é fim de luta. Milagre é Deus envolvido no processo da nossa vida. Milagre é você ainda de pé, depois de um tempo longo de batalha. Josué 11:8 diz que Josué lutou muito tempo contra aquele povo. Essa frase no capítulo 11, versículo 18, não é um detalhe, é uma chave. Se a guerra continua, é porque Deus ainda está trabalhando. Se você está no campo, é porque Ele não terminou. Abacuque 2:3 diz que ainda que a visão demore, essa é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. Tem gente aqui que está começando a luta, e isso traz alívio. Você não precisa vencer tudo. Deus trabalha por etapas. Provérbios 4:18, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até plena claridade do dia. Mas tem gente aqui, irmãos, hoje, que a gente vai orar. Sabe por quê? Porque tem gente aqui cansada. Você não precisa nem balançar a cabeça, que eu já vejo no teu olho. Eu estou vendo a tua face, cansado. Chega no final do ano 2025, cansado. Mas essa palavra vem sobre a tua vida para trazer esperança. Porque o tempo da batalha não define abandono de Deus, define profundidade da obra que Ele está fazendo na tua vida. Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Receba uma unção aí de perseverança, meu irmão. Jael aqui aprende algo essencial. Antes de entrar nessa nova fase da vida deles, agora de tomar posse das conquistas, as chaves espirituais que eles tinham aprendido até ali continuariam válidas. Eles não perderam a fé que foi aprendida em Jericó, eles não perderiam a santidade que foi restaurada em Ai, eles não perderam o discernimento aprendido com os gibeonitas. Eles agora estavam prontos para perseverar diante de lutas que demorariam um tempo para ser vencidas. E essas chaves, irmãos, não era só para conquistar a terra, era para manter a posse dela. Porque não é porque Deus liberou algo sobre a sua vida que você não vai ter que se levantar para manter aquilo ainda nas mãos do Senhor. Deus não te dá só chaves para você abrir portas. Deus te dá chaves para permanecer no território que Ele abriu. Quem tem a chave tem direito de abrir e de fechar, de abrir a porta para entrar quem você quiser, de fechar a porta para não deixar entrar quem você não quer. E aqui que entra uma palavra profética que eu quero liberar sobre a tua vida no ano de 2026. Esse ano não vai ser um ano sem guerras. Eu poderia muito bem liberar: não, vai ser só maravilha, Deus é milagre para todo lado. Não, meu irmão, vai ter guerra, mas vai ser um ano em que você não vai lutar despreparado. Você não vai entrar nesse ano de 2026 ingênuo. Você não vai entrar sem ferramentas espirituais. Salmo 20, versículo 7 diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Que Deus fez nível espiritual na sua vida nesse ano de 2025, a nível macro, vai ser experimentado a nível pessoal. O território que Deus está dando a você vai exigir da sua vida perseverança, permanecer firme e inabalável, sempre abundante. Sabe, o mesmo Deus que te trouxe até aqui é o Deus que vai sustentar você no campo da batalha de 2026. Nada vai ser perdido, meu irmão. O que Deus está fazendo na sua vida, presta atenção. Alguém chega assim: ah, pastor, eu chego derrotado, nesse final de ano não tenho nada para celebrar. Começa a vir um espírito de miséria, de tristeza.
de depressão, olha para trás, não tem nada na minha conta, não tenho nada, olha aí, para com isso, porque você está de pé, você está na presença do Senhor, tem fôlego de vida, tem esperança ainda, tem coisa para você olhar para frente, meu irmão. Ergue a tua cabeça, estufa o teu peito e diz: o Senhor que peleja pela minha vida, me deu experiências profundas até aqui. Eu entro nesse ano de 2026 para guerrear e vencer. Não sei se você está entendendo aí não. Tem gente que já está recebendo, tem outros que estão dizendo: aonde está tudo isso? Meu irmão, receba essa palavra como uma palavra de ânimo para a tua vida. Você não é um derrotado, você não é alguém que chega olhando para trás e diz: não fiz, não aconteci. Não, no Senhor